Nossa missão é falar do que todo mundo viu. Eu vi. 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 A gente vimos. Seriado e animação como você nunca ouviu. A gente voltamos, meus amiguinhos, para mais um Report, aquele nosso programa rapidinho, dessa vez gravando aqui no meio da madrugada, sorrateiramente, sem o nosso amigo Dreamer. Eu sou o Johnny e você tá aí comigo, né, meu amigo Vitor Rodrigo? Isso aí, eu sou o VR, Vitor Rodrigo. Estamos aí nessa madruga, na surdina, como você disse, e para falar mal do nosso amigo Vitor Coelho. É, porque ele é um safado, filho da puta. Provavelmente poderia estar gravando aqui com ele, mas preferiu tirar o sono de beleza dele, né, cara? Deixa ele. Music is what I'm living for. Então, meu camaradinha, vamos começar aqui rapidinho. O que nós temos visto aí nessa última ou nas últimas semanas? O que você viu aí essa semana? Essa semana eu tô meio vendo que só né? Não vi muita coisa, mas além do que eu vou falar aqui hoje, dar como dica aí pro pessoal falar sobre, eu assisti alguns episódios de Mythbusters, né? E eu nem sabia que passava, eu tava lá futucando a Netflix e de repente eu olhei lá, Mythbusters, eu falei, olha só que legal, aí eu assisti uns episódios, eu assisti praticamente um por dia, eu chego lá, coloco mais um e assisto, que eu acho muito divertido, cara, muito divertido. Não sei se você já assistiu, já deve ter assistido, né, cara? Ah, já assisti na época na TV a cabo, é mais uma daquelas séries pra assistir sem compromisso, né, cara? Você não tem porra nenhuma pra fazer, é igual tu pegar assim, quero jogar um jogo, aí tu não tá afim de pensar, não tá afim de nada, aí tu bota o Street Fighter. Tranquilo, tu vai lá, joga 2 partidinhas, dá aquela relaxada, sem compromisso, perdeu, acabou e pronto. É mesmo. E ali tem um pouco de, vamos dizer assim, cultura inútil também, né? São coisas que sim. Não vão te servir pra nada, mas são interessantes de saber, entendeu? É divertido, eu gosto de assistir bastante. E foi isso aí que eu vi na semana, cara. Fora o que eu vou falar daqui a pouco pro pessoal. Cara, essa semana eu comecei, não terminei o piloto. Tem mais um item que eu queria trazer aqui que eu achei legal destacar. Não terminei de ver o piloto, tô ainda na metade dele mais ou menos, mas cara, tem uma série na Netflix chamada Metástasis. Não sei se é assim que se pronuncia em espanhol. Mas cara, as pessoas, a grande maioria que tá nos ouvindo, não vai acreditar do que se trata, cara. Nem eu sabia do que se tratava. É uma adaptação colombiana, uma regravação colombiana de Breaking Bad, cara. Caramba! E como é que se dá isso aí? Como é que eles foram regravar isso? Não, o que aconteceu, cara? A AMC, né, ela negociou lá os direitos lá de produção, exibição, sei lá, pra Univision, que é uma produtora aí lá colombiana, alguma porra assim. E aí, em parceria com a Sony, eles produziram uma cópia da série, uma adaptação, igual teve aqui, por exemplo, no Brasil, quando eles adaptaram a novela Carrossel, por exemplo, que gravaram de novo ela aqui com atores brasileiros e tal. E aí é que tá o tchan da parada, cara. Você pensa, num primeiro momento que eu pensei também, falei, pô, é mais uma paródia, é o Todo Mundo em Pânico do Breaking Bad. Só que não, cara, só que não. Quando você vai ver a fundo, a gente deu uma pesquisada aqui, e cara, a AMC, ela negociou a série com uma cláusula em que eles são obrigados a manter o máximo possível da obra original. Então assim, basicamente o que os caras têm direito de fazer? Uma cópia, só que adaptada ali para a realidade colombiana, né, local, a tropicalização da série.
E aí, cara, tem umas paradas muito legais. Por exemplo, o Walter White, ele se chama Walter Blanco. O Jesse Pinkman, ele é José Miguel Rosas. Caramba. Sacou? Cara, aí ficou muito, assim, ficou legal, cara. Eu comecei a assistir e, cara, o primeiro episódio, ele segue, pelo menos até a metade que eu vi, exatamente igual é o Breaking Bad, cara. Se você botar os 2 primeiros episódios um do lado do outro, é igualzinho. Algumas adaptações tiveram que acontecer, por exemplo, aquelas minivans lá americanas, pelo que eu andei vendo, na Colômbia elas não são muito populares. E aí o que eles fizeram? Colocaram, ao invés daquela van do primeiro episódio lá, com os caras dentro lá, cozinhando lá, os caras estavam num ônibus escolar, tá ligado? mas assim, todo o resto, cara, assim, é muito próximo do original, cara, muito próximo. E foi interessante assistir com o áudio original em espanhol e legendas em português, cara. A adaptação até das falas dos personagens ficaram muito boas. Então, cara, assim, eu recomendo assistir sem preconceito. E se você tem algum tipo de preconceito, não vou assistir porque é uma cópia do Breaking Bad, então, nem perde tempo. Mas se você, assim, quer ver um trabalho baseado no original, porém adaptado para uma realidade de um outro país que nem é o nosso, eu acho que sem preconceito vale a pena assistir. Eu vi esse quadradinho, né, dentro do Netflix escrito isso, Metástases, e eu fui olhei assim, só vi a imagem mesmo, realmente eu achei que fosse uma paródia e não assisti. Agora que você falou que eu tô entendendo o que é, cara. Mas legal, cara, então vamos lá, vamos pro nosso bloquinho aqui, falar das 3 séries em que a gente começou aqui a assistir aí durante esses últimos tempos. Na verdade eu vou mudar a ordem aqui da pauta, eu queria começar com você, cara. Fale-me sobre essa série que você colocou aqui pra gente. Então, o que eu tava assistindo, cara? Sleepy Hollow. My name is Ichabod Crane. I was enlisted under the command of General Washington. General George Washington. Do you know him? It was 250 years ago. Welcome to the 21st century, Mr. Crane. Tá lá no Netflix. Eles fizeram uma adaptação, cara. Eu achei interessantíssimo assistir, faltou assistir o último episódio, tá? É uma série, ela foi feita pelos criadores, o Philip Scove, Alex Kurtzman e Roberto Orci. Essa galerinha aí, eles trabalharam no Transformers, no Espetacular Homem-Aranha, Star Trek, o 1, Star Trek, o 2, né? Esse último que foi feito para o cinema agora. Então, uma galerinha que tem um certo peso, né? E o interessante da série, cara, ela meio que seguiu a temática que a gente falou no outro episódio do Sherlock Holmes, que eles adaptaram a história do Sherlock Holmes aos dias atuais. E foi isso que fizeram com Cavaleiro Sem Cabeça, tá? Mas aí você pensa, caramba, Cavaleiro Sem Cabeça é uma história fechada. Sim, continua sendo uma história fechada, só que eles conseguiram adaptar para hoje. E não tem muita mudança, cara. É porque... O que acontece? De alguma forma, ele fica preso, eu não vou contar como. O Ichabod Crane, ele fica preso no tempo, né? De algum motivo. Não tem nada a ver com viagem temporal, não. Mas foi um feitiço, prendeu ele, ele acorda nos dias de hoje e vai resolver essa maldição que ainda perdurou até os dias de hoje. Cara, eles mesclaram essa história muito bem, não ficou nada cômico, tá? Os efeitos são muito bons, excelente, o Cavaleiro Sem Cabeça é espetacular, cara, espetacular. Então essa mescla dessa história antiga nos dias de hoje ficou muito boa. Eles misturaram muita coisa, cara, muita coisa.
tem maçonaria, tem as histórias de George Washington, o Ichabod lutou ao lado de George Washington, então tem alguns itens mágicos na série que tem a ver com essa maldição. Tem pessoas que estão vivas desde aquela época até hoje, que vivem escondidas. Cara, é um tema que eu adoro, né? Esse oculto. E eu fiquei maravilhado, né? Tem alguns atores, né? Tem os principais, que é o próprio Ichabod, que ele é interpretado por Tom, eu acho que é Tom Mison o nome dele. Tem a companheira dele, que é a policial que encontra ele, que é Abby Hills. Quem faz ela é Nicole Beharie, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E tem um pessoalzinho que é mais conhecido. Os principais não são tão conhecidos, mas tem alguns coadjuvantes que são. O Capitão Frank, que é o Orlando Jones, ele participou do CSI Miami. Todo Mundo Odeia o Chris, participou do House. Também tem o Henry Parrish, que é o John Noble, né? Ele participou, ele é chamado de Devorador de Pecados no seriado. E esse cara, como eu não assisti o último episódio ainda, eu fui buscar algumas informações, eu tomei um spoiler, cara, que só ia ser revelado no último episódio. Fiquei bem chateado com isso, mas a galera vai lembrar dele porque ele fez Fringe. E principalmente agora que todo mundo vai lembrar, ele é o Denethor do Senhor dos Anéis. Porra, cara, então tem uma equipe de peso aí nessa série, então. Tem sim, cara. E também tem o xerife August Corbin, que é feito pelo Clancy Brown. Também é bem conhecido da galera. Então tem, cara, todo o elenco coadjuvante é muito conhecido. Participam de séries, de filmes. E os principais não são, entendeu? Mas é muito interessante, você vê atuações muito bem feitas na série, né, cara? Mas eu fiquei maravilhado com o que eu vi ali. Vou assistir o último episódio amanhã, que agora já não dá mais, vai ficar tarde. Mas é muito divertido, cara. Pra quem gosta desse tema aí, vai ficar eufórico assistindo, entendeu? Porque tem muita coisa legal ali, dá vontade de ir contando as histórias, cara. Mas, assim, meio que dá tipo um spoiler. Mas tem muita coisa ali envolvida. Não comenta não, cara, porque quando o Dreamer escutar, ele vai ficar com medinho, cara. Cara, é complicado. Mas assim, só pra ter uma noção, envolvem espíritos, envolvem maldições, envolve os 4 cavaleiros do Apocalipse, envolvem... daqui ele vai chorar, se ele ouvir, ele vai chorar e não vai conseguir dormir. Tem demônios, tem necromantes. E cara, isso tudo ficou muito bem encaixado na história. Não é assim, poxa, ele tá falando aí diversas coisas diferentes. Sim, diversas coisas diferentes, mas todas elas muito bem encaixadas na história do Cavaleiro Sem Cabeça. Eles conseguiram misturar isso tudo dentro da história do Cavaleiro Sem Cabeça. É como se você pegasse a história dele e as lacunas que na verdade que não existiram. A história é fechada, mas existem coisas que você pode abrir e explorar. Então essa parte, esse leque que ele deixou, ele encaixou muito bem com essas outras coisas. Então é uma série que eu gostei muito de ver e vale a pena aí pro pessoal ver, cara. Vale muito a pena mesmo. Pô, legal, fica a dica aí pra galera. Dei a ordem aqui, porque as próximas 2 que eu vou falar, na verdade uma eu vou falar e a outra eu sei que você tá vendo aí, tá assistindo e tá acompanhando aí, e a gente costuma debater, então a gente meio que vai falar junto. Mas são 2 séries que não estão ainda na Netflix, porque ainda estão em andamento nos seus canais, mas é aquilo, né? Nada impede que futuramente possa aparecer lá. A primeira série que eu queria falar, cara, é uma série com um orçamento baixíssimo, assim, isso se reflete visivelmente nos primeiros episódios, principalmente. A série é Dark Matter. Dark Matter. What happened? Who are you? How did I get on board? What is this place? You don't remember, do you? No. That makes 6 of us. We all woke up just like you. No memories. No idea who we are or how we got here.
Looks like we're dead in space. We're gonna need to check this place out. How do you know how to fly this thing? I don't know. I just do. You sure you know how to handle those things? I'm gonna say yes. What is it? Blackness. A big metal door. I remember. Remember what? Who stole our memories? Do you remember why this person wiped our memories? Because we're dangerous. Então, cara, essa série, ela é do canal Space. E, cara, ela é uma série de sci-fi, né? Eu gosto muito desse gênero, gosto muito mesmo. No começo eu fiquei meio assim com o pé atrás com essa série, que eu pensei, pô, uma série com orçamento reduzido, que ele vai vir aqueles efeitos especiais sci-fi, vagabundos e tal, vou ficar puto. Aí beleza, cara, eu resisti aos 2, 3 primeiros episódios e, cara, a série tá crescendo, tá ficando muito boa, cara. Então, até essa semana agora aí que eu tenho assistido, acho que tá no 9º, no 10º episódio. E, cara, a história tá melhorando absurdamente. O roteiro tá ficando muito bom. Ela tá melhorando a ponto de você não prestar mais atenção nos defeitos que a série tem por falta de orçamento, entendeu? Tá passando por cima dos pontos fracos, né? Exatamente. E aí, assim, essa série, cara, ela conta uma história de uma nave lá com uma tripulação de 6 pessoas e um androide. E essas 6 pessoas, elas estavam naquelas câmaras criogênicas, né? A série começa assim. Essas pessoas estão na câmara criogênica, a nave tá com um alarme ligado de que vai explodir, sei lá, vai bater em algum lugar. E aí essas pessoas começam a acordar das câmaras, né? A nave desativa as câmaras e as pessoas acordam. Só que aí é que tá o pulo do gato. As pessoas acordam sem memória. Todas elas sem memória. Então, tanto que é legal, porque assim, eles passam a se chamar por números, né? Mesmo mais pra frente, quando eles começam a descobrir quem eles são e tal, blá blá blá, mas eles continuam se chamando por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Android, né? Mas a série tem essa temática legal em que assim, mistura aqueles problemas que eles têm. E aí, cara, a série ela se passa com essa temática de fundo, que é essas pessoas que não se conhecem, não conhecem entre elas e não se conhecem a si próprias, né, cara? Aí, até assassinando o português, mas é mais ou menos isso mesmo. E aí, cara, eles têm esse drama de tentar descobrir quem são, eles têm o drama de confiar ou não uns nos outros, e eles têm um drama maior ainda, que é conforme eles vão descobrindo quem eles são, eles descobrem que, meu irmão, nenhum deles é flor que se cheire, mano. É tudo bandidão, tudo filho da puta, sacou? Todos eles têm um histórico de assassino, ladrão, sequestrador, só nego sinistro. E aí, cara, e também tem também eles abrem um núcleo pra, tipo assim, cara, a gente tem a chance de uma nova vida, né? Por que a gente vai continuar sendo mal se a gente não lembra de nada do que a gente fez, sacou? A gente lembrou do que a gente lendo o jornal. Então, assim, a história é muito boa, cara. Ela tá crescendo bastante. E aí eles têm umas missõezinhas lá que eles têm que fazer. Eles fogem de uns caras que estão caçando eles, só que ninguém sabe que eles perderam a memória, né? E eles têm que ficar fingindo que sabem quem são, pra não poder mostrar fraqueza pros outros. Enfim, cara, assim, é uma treta muito gigante. E tá evoluindo bem a história, cara. Tá evoluindo bem. Eu recomendo que as pessoas assistam. Bem interessante, né? Mais uma série que bota uma temática pra mascarar o comportamento humano, né? Exatamente, cara. E eles ficam o tempo todo se questionando essas paradas. Tem uma menina lá que ela não é da tripulação. Ela entrou como é que se chama quando entra lá como intruso lá, entra pelos canos clandestino. Clandestino, isso, cara. A menina entrou como clandestino, só que ela se fudeu também, ela também perdeu a memória, sacou? Então assim, ninguém sabe quem é quem. Então assim, a parada
bem maneira mesmo. E como eu disse, a história tá ficando tão intensa e tá melhorando tanto que, cara, os defeitos nos efeitos especiais, a encenação de lutas, cara, que geralmente tem sido horrorosas, mas você acaba, foda-se, entendeu? Você nem liga mais pra isso. E aí, meu camaradinha, chegamos aqui ao último item desta pauta rápida, não tão rápida aqui, já estamos com mais de 20 minutos, mas vamos tentar fechar logo aqui, que é uma série que a gente tem acompanhado aí e ela está sendo muito bem falada lá fora. Mr. Robot. O Senhor Robô. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. $13 million. That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down. Oh, hi. Elliot. Just attacked. Exatamente, cara. E aí, o que você tem a dizer, cara, dessa série, assim, sem pensar muito, cara? O que você acha dessa série até agora? Cara, eu esqueci o nome do que era personagem na novela, mas é aquele... Eu esqueci até o nome do ator agora, mas ele fazia uma personagem engraçada. José Wilker, o Zé Wilker. Uhum. Ele fazia aquele personagem que falava fenomenal. Uhum. Cara, a série é fenomenal, cara. Que eu não esqueço até hoje quando você falou lá. Assiste, não procura informação nenhuma, não lê nada na internet, não saiba de nada e assiste o primeiro episódio. Eu assisti, eu fiquei maluco. Mas como você que puxou o assunto primeiro, vou deixar você começar falando aí. Cara, Mr. Robot é uma série do caralho. Ela é estrelada pelo Rami, não sei como é que se pronuncia, Malek. Ele, cara, o trabalho mais expressivo que ele fez foi o Arkman Ha, naqueles 3 filmes Uma Noite no Museu. Ele fez outros filmes também, ele fez o filme do Need for Speed lá, ele fez, Crepúsculo Amanhecer, parte 2, ele fez, tem vários trabalhos dele, fez uma pontinha no 24 Horas lá em alguma temporada que eu não lembro, enfim. Mas, cara, e assim... ele é conhecido, cara, ele é, por exemplo, ele pra quem acompanha... Ele é ele faz um dos rostos e voz de um personagem que vai vir num jogo aí, que é o Until Dawn da nova geração de games aí. Usa o rosto dele, então ele é um ator bem conhecido mesmo. Ele é bem conhecido e assim, cara, eu não sei se foi algum tipo de estigma, né, cara? Mas eu, pelo menos, eu vi esse cara... E eu não conseguia pensar em outro tipo de papel que não fosse aquele papel farofa lá de Uma Noite no Museu, sacou? Eu olhava pra cara dele, é mesmo estigma que tem um Adam Sandler, que tem um Owen Wilson. Você olha pra esse cara e fala assim, porra, esse cara só faz filme desse jeito. E aí, cara... por isso que eu te falei na época, falei, cara, não pesquisa nada sobre essa porra. Porque você pode pesquisar, vai ver quem é o ator, você vai falar assim, porra, esse cara não vai ficar legal. E aí, cara, quando você vê o primeiro episódio, Mr. Robot é uma série que conta basicamente o submundo, o mundo e um submundo da vida desse cara, que ele faz o papel do Elliot. E ele é, cara, um programador hacker ou um white hacker, eu não sei como ele se autodenomina, cara.
Só sei que assim, ele é um cara mega puta inteligente pra caralho. E ele manja muito dessas paradas de hackear, invasão, defender e não sei o que, e engenharia social. E, porra, cara, e o filme gira em torno disso, né, cara? E isso é um lado, né? Isso aí é. Sim, isso aí vamos dizer que é a roupa dele. Exatamente. E o que tá por dentro, cara, ele é um cara cheio de complexos. Tem um pouco de esquizofrenia, ele é sociopata, ele é drogado, ele tem alucinações, só que ele é o típico nerd avançado, né? Ele faz isso aí, antissocial, né? Ele é voltado para essa área de informática e TI e etc. É um hacker mesmo. Só que, cara, chega um momento que o seriado passa a você acompanhar o dilema desse cara. Ele se droga, ele tem consciência, então ele se droga e toma imediatamente com a droga para vencer essa ansiedade dele, esse não conseguir estar em público, conversar com as pessoas, gostar, dialogar das pessoas. Então ele se droga por causa dessa ansiedade e ao mesmo tempo ele toma uma contraparte de uma outra droga para combater os efeitos da droga. Então, cara, é um negócio alucinante. Se droga 2 vezes, né, cara? Se droga 2 vezes. Não, e então, ele tem uma cara, parada legal que ele fica tentando, eu não sei qual é a tentativa da série, tá, cara? Mas ele faz de você, do telespectador, o amigo imaginário dele, cara. Então, assim, não é uma quebra de quarta parede igual é no House of Cards, entendeu? Em que ele explicitamente olha pra câmera e fala, mas ele tá o tempo todo, cara, conversando com você como se você fosse um amigo imaginário, mas ele não olha pra câmera. E aí, isso, cara, exato. Isso é muito do caralho, isso é muito foda. E uma coisa que assim, eu gosto de dar o chute antes pra depois, se acontecer no final, eu falar, eu achei que era isso e tal, o pessoal, depois que aconteceu é mole. Assim, ele tem umas alucinações ou não, de que é o seguinte, eu sou meio a favor dessa teoria também. Isso eu escuto algumas vezes do Afonso Solano no Matando o Robô Gigante, que ele gosta da teoria da conspiração, e o pessoal que é conhecido assim, que gosta, que eu sei é ele, eu sou a favor disso também, dessa teoria da conspiração. E tem isso no seriado. Como é que funciona? É como se existisse uma força maior. Essa força são pessoas que dominam o mundo, tá? Essas pessoas denominam, definem o que vai acontecer com o mundo, sendo em economia, alimentação, entretenimento, o que vai aparecer no seu mundo para te dominar e fazer de você uma ovelha, um gado e seguir naquela direção. E ele é uma pessoa que tem consciência disso, seja isso parte da esquizofrenia dele ou não, tá? Mas isso está no seriado. Então ele é uma das pessoas que vê isso, ele tem noção de que existe isso. Isso é chamado no seriado, isso eles demonstram como se fosse uma empresa, é a Evil Corp, na verdade é E-Corp, E-Corporation, só que eles chamam de Evil Corp. E ele tem umas alucinações, eu ainda não sei, ainda não tive prova se é real ou não. Ele vê agentes como nós, né? Olha só que legal. Ele vê homens de terno e óculos sempre espionando ele em qualquer lugar. Para onde ele para e olha, tem caras desse tipo olhando para ele, espionando ele. E eu não sei se é isso, mas e o que acontece que eu acho que vai ser no final? Eu acho que no final esse cara vai estar internado em algum lugar, numa cama, tendo alucinações, ou ele ficou louco e tá num manicômio, mas eu acho que isso tudo vai estar meio que dentro da cabeça dele no final, cara. Mas tem muita coisa no seriado, o seriado é muito bom, ele aborda muita coisa, cara, muita coisa rolando ali. Não, e ele tem também aqueles problemas sociais, né, cara, porque ele e a amiga dele são vítimas, né, porque os pais deles trabalharam nessa Evil Corp e
e tiveram problema lá, tiveram câncer devido a um produto químico lá que usavam. Isso. E a porra da empresa meio que se eximiu, falou, não tenho culpa de nada, não tem nada a ver, bababá. E eles são meio vítimas da parada também, né, cara? Então, assim, tem vários tipos de núcleo de drama que são muito, muito legais, cara. Muito foda mesmo. Muito, muito. A história das personagens coadjuvantes também. Tem um cara lá que ele é um burocrata, porém ele saca da parte de informática também. E dá pra ver que de uma certa forma ele é meio que o inimigo dele, mas eles conversam, o cara quer ele do lado dele, e ele é o tipo do cara que ele faz tudo para poder chegar aonde ele quer, no poder. Para ter noção, ele tem a esposa dele. Esse cara, eles visitam outras pessoas que eles querem galgar status e tal. Se for o caso, o cara transa com a mulher e manda a esposa dele transar com o marido e assim grávida, vai, cara. Estando grávida. Então ele não poupa esforços. O negócio dele é atingir o poder, e ele faz, e ela corre juntinho. Ela, se bobear, ela é mais casca grossa que ele. Cara, ela não apareceu muito, mas... Eu comentei isso essa semana lá com os amigos meus, que é o seguinte, eu não sei se eles tentaram nessa série, para esse núcleo desse casal, reproduzir mais ou menos o que acontece no House of Cards com o Frank e com a mulher dele, cara. Porque assim, você percebe que tem muitas características parecidas dele chegar em casa e a mulher, porra, ela é russa, né? Sei lá, ela fala outra língua, ela é de outro país. E ela dá uns esporros nele, e ela que levanta ele e fala, não, vambora, e vamos fazer, e vamos acontecer. E como você falou, ela é mais casca grossa do que ele, ou pelo menos aparenta. Então assim, por várias vezes eu tive essa impressão de ter algum tipo de sei lá, ligação com a história, sabe? Eu também tive. Mas eu também tive essa impressão. Mas depois assistindo mais, vendo algumas coisas que aconteceram, comparando um com o outro, eu acho ela tá um nível bem mais pesado do que a esposa do Frank no House of Cards, tá? E cara, pra te instigar, tá? Os últimos episódios aí que você não viu, que se eu não me engano foram 9 ou 10 aí, enquanto estamos gravando aí. Cara, essa mulher, na verdade é o seguinte, esse cara, ele faz uma merda, mas uma merda tão grande, mas tão grande, ele fica tão fudido. E cara, pra mulher conseguir, entre aspas, resolver ou livrar temporariamente o cara, maluco, ela faz uma merda 10 vezes mais fudida que a dele, mano. Cara, maluco, tu termina o episódio e tu fica assim, caralho, eu não acredito que ela fez isso. Na verdade, no episódio anterior, tu já termina e fala assim, cara, por que esse cara fez isso? E aí quando termina o próximo, tu fala assim, caralho, mano, que porra foi essa? E em compensação, o núcleo lá do Elliot, quando termina também, cara, ele termina com aquela sensação de tu fala assim, que porra de reviravolta é essa que nego inventou, cara? Assim, é completamente inacreditável, cara. Inacreditável. E olha que a premissa inicial já era uma grande reviravolta, né? Sim, eles também têm a menção ao grupo Anonymous, né? Só que ali é a F-Society, no seriado eles chamam de F-Society, e a ideia deles cara, eu esqueci o nome lá do líderzinho deles, é um ator conhecido, como é que é o nome dele? Putz, esqueci agora, cara. É conhecidão ele, eu vou tentar achar aí, enquanto eu tô falando o negócio aqui rapidinho. É o Christian Slater. Christian Slater, exato. Então tem esse esquema aí da F-Society, que é meio que uma Anonymous, e a ideia principal deles é ferrar com os dois servidores onde estão, claro, cada um em países diferentes, que estão toda a informação, 90% da informação econômica do mundo está salvo ali. Então eles querem acabar com aquilo ali para acabar com a dívida de todo mundo. 90% da dívida do mundo acabar, entendeu? O crédito, tudo, eles querem zerar tudo. Se você tinha dívidas, você não tem mais.
Então eles iam atacar esses dois locais que eram Fort Knox de inteligência virtual, né? De banco de dados de informação financeira mundial. Eles iam atacar isso. Até onde eu tô, não sei se eles vão atacar ou não ainda, mas eles estão correndo atrás. Ainda tá em aberto ainda essa parte. Então essa é uma premissa. Então, cara, tem umas reviravoltas assim, nível mundial no negócio. Então engloba muita coisa. É um seriado muito bom, cara. Muito bom mesmo. E a impressão que eu tenho é que, cara, a série começou boa, muito boa, assim. Começou já aquele, porra, que foda. Aí em alguns episódios ela deu uma caída no nível, deu uma... Não sei se foi de propósito também, pra dar aquela regulada na história. E aí começou a contar um pouco mais do passado de um, de outro e tal. E aí, cara, no episódio, sei lá, no 6 e 7 em diante, a história voltou, cara, num crescente assim, absurdo, cara. E aí esses últimos agora, o 9 e o 10, meu irmão... Olha, e é intensa, é uma série que tá o tempo todo intensa, cara. O tempo todo, você ali vidrado, a parada acontecendo, tu ficando maluco, cara, que porra é essa? Assim, pra mim, eu não senti essa diminuída, não. No que eu gosto, assim, na minha percepção, assim, pra mim ficou mesmo nível sempre, muito bom. É questão acredito que seja questão de gosto mesmo, de percepção. Então pra mim ficou no mesmo nível, cara. Cada episódio eu tinha sempre as mesmas expectativas. É muito bom mesmo. Bom, galerinha, recomendo muito, cara. Mr. Robot, Senhor Robô, é uma série, porra, surpreendente. Assim, ninguém esperava, nem lá nos Estados Unidos, ninguém esperava que ela fosse uma série do jeito que é. Ela tá, cara, com rating 9,1, né, no IMDB, e o rating lá vai até 10. Então, cara, isso aí é uma nota boa pra caralho pra uma série estreante, cara. Com certeza. Então, meu camaradinha, eu não tenho mais nada pra falar. Você tem mais alguma coisa a falar mal do Vitor? Cara, na verdade era isso que eu ia falar. A gente não falou mal dele, mas fazer o quê? Então, no próximo a gente acha mais o que falar mal dele e deixa quieto. A gente dá um jeito. Então, meus camaradas, a gente viemos, a gente falamos, a gente tentou falar mal do Vitor, mas não deu tempo. E agora a gente fomos. Valeu! Pera aí. Caralho, que sono da porra. Vamos lá. 3, 2, 1.